Olá! Sejam muito bem-vindos a mais essa análise. Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das passagens sinceramente mais aterrorizantes e simbólicas de toda a Bíblia. Vamos falar da quinta trombeta lá do livro do Apocalipse. Então, vamos pensar um pouco no que a gente já viu até aqui. Fogo, água, escuridão, todos os julgamentos divinos que aconteceram antes, eles eram manifestações da própria natureza. Mas olha, tudo isso foi só um preparativo. Foi, digamos, o aquecimento. Porque é agora que a natureza da ameaça muda, e muda completamente. O terror deixa de ser uma coisa física para se tornar algo totalmente sobrenatural. O que está prestes a ser solto no mundo não vem do céu, nem da terra. Vem de um lugar muito, mas muito mais profundo e antigo. E é aqui que a nossa investigação começa de verdade. Vamos falar do terror que vem do abismo. A passagem do Apocalipse é bem clara. Ele abriu o poço do abismo e do poço subiu fumaça. Ou seja, estamos falando da liberação de um horror que estava trancado, contido. A profecia nos dá 4 elementos bem misteriosos para a gente decifrar. Primeiro, uma estrela caída. O que será que é isso? Depois, uma chave para o abismo, o que já sugere algum tipo de permissão, né? Aí vem gafanhotos sobre a terra, só que com uma ordem muito estranha. Não era para tocar na vegetação, mas só e somente nas pessoas sem o selo de Deus. Isso já acende um alerta, né? Claramente não são insetos comuns. Para a gente conseguir entender o que esses símbolos significam, vamos ter que buscar ajuda em textos judaicos bem antigos, como o Midrash, o Talmud e o Zohar. Eles funcionam como chaves de interpretação que são cruciais para revelar o verdadeiro sentido por trás da visão de João. E agora presta atenção nisso, porque é uma ideia fascinante. O que é, afinal, o abismo? Segundo o Midrash, Terron, o abismo, não é um lugar físico que a gente possa apontar no mapa, não. É o estado primordial de caos e desordem que Deus conteve lá no início da criação. Então, abrir o poço não significa abrir um buraco na terra. Significa liberar o caos original de volta ao mundo. A dimensão disso é gigantesca. E isso nos leva direto para a próxima pergunta, que é importantíssima. Se o abismo é esse caos contido, quem é essa estrela caída que recebeu a chave, ou seja, a permissão divina, para liberar tudo isso? Bom, o Talmud nos dá uma pista bem interessante. Lá em Shabat 89b, existe uma discussão de que essa estrela seria um malach, um anjo. Alguns sábios até o identificam como Sham Shadon, o anjo da discórdia. Mas o ponto principal aqui é a ideia da chave. Ele recebe uma permissão divina para agir. E essa permissão é por um tempo estritamente limitado. Certo, então o abismo foi aberto, e a gente já tem uma ideia do agente que fez isso. Agora vamos focar no exército que sai de lá de dentro, o tal enxame do abismo. E como a gente já estava suspeitando, esses gafanhotos não são bem o que parecem. O Zohar, que é um texto fundamental da mística judaica, vai direto ao ponto. Ele diz: estes não são Shagavim, ou seja, gafanhotos físicos, são Rushim de Bilbula, que quer dizer espíritos de confusão. Entende agora? O alvo deles não é o corpo, não é o meio ambiente, o alvo é a mente humana. A missão é gerar um completo caos psicológico e espiritual. E essa tabela aqui ilustra perfeitamente como a aparência bizarra dessas criaturas é toda simbólica. As coroas de ouro representam uma falsa autoridade. O rosto humano, uma falsa inteligência, uma falsa razão. O cabelo de mulher, falsa sedução, uma atração enganosa. E os dentes de leão? Bom, aí está o poder destrutivo bruto por trás de toda essa fachada. Cada detalhe foi pensado para confundir e para atormentar. Ok, agora que a gente já entende o que e o quem, vamos analisar a anatomia desse ataque espiritual. A Bíblia é muito específica sobre como vai ser esse tormento e por quanto tempo ele vai durar. Esse ataque tem 4 características bem claras. A primeira, a missão não é matar, é torturar. A segunda, a duração é precisa e limitada. Terceira, o efeito é uma dor tão insuportável, mas tão insuportável que as pessoas vão desejar a morte, só que não vão conseguir morrer. E a quarta, eles têm um comandante, um rei, chamado Abadão em hebraico e Apolion em grego, o destruidor. E a duração? Exatamente 5 meses, ou 150 dias. Isso mostra que não é um caos aleatório solto, é um evento controlado, com começo e fim determinados por Deus. O que reforça aquela ideia de que, mesmo no meio do caos absoluto,
existe um propósito e existe um limite. E essa ideia de abismo não é algo exclusivo do Apocalipse ou dos textos judaicos, não. O Novo Testamento confirma isso várias vezes. Em Lucas, por exemplo, os demônios imploram para Jesus para não serem enviados para o abismo. Pedro e Judas também falam de anjos que estão presos lá, aguardando o julgamento final. Ou seja, é um conceito teológico bem consistente. Depois de descrever toda essa ameaça aterrorizante, a pergunta que fica é: tá, mas como alguém se defende disso? Então, a nossa análise agora vai mudar de foco. Vamos sair do problema para ir para a solução e apresentar um verdadeiro kit de ferramentas para resistir a esse tipo de ataque. As Escrituras dão uma defesa bem clara lá em Efésios 6, a armadura espiritual. O que ela inclui? Primeiro, a verdade, o conhecimento bíblico, que protege a mente e ajuda a discernir o engano. Segundo, a fé, que funciona como um escudo para apagar esses ataques de confusão. E terceiro, a palavra, que é a espada do Espírito, a única ferramenta de ataque que a gente tem para revidar. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final que é bem provocadora. O primeiro ai foi focado na tortura espiritual, um ataque direto à mente. Se isso foi só o começo, o que será que vem a seguir? No nosso próximo encontro, a gente vai analisar a sexta trombeta e o segundo ai, porque se o primeiro ai tortura, o segundo mata. Preparem-se para um exército de 200 milhões de cavaleiros e uma destruição numa escala que a gente ainda não viu. Não dá para perder a próxima análise.